A minha esposa, Josemara, ela traz uma questão muito interessante e que, na verdade, eu sofro com isso todos os dias, tá? Porque, assim, que nem eu falei, a minha filha, pelo SUS, rapidamente ofereceu todo o tratamento, né? Ali o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, o pediatra, porém, para nós pais, nada, entende? Por exemplo, assim, como se nós pais tivéssemos que, teu filho é autista, a gente vai dar o tratamento para eles, vocês se viram. Vocês que descubram, se ralem, aprendam a lidar com isso, sabe? Eu acho que isso é um erro. Acho que o sistema de saúde ele tinha que acolher também os pais e enviar os pais também para profissionais, para lidarem com essa situação, né? Com essa diferença. Porque, assim, o sofrimento da minha filha, ele se multiplica dentro de mim. E, às vezes, eu fico, né, completamente, assim, vulnerável com algumas situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? As revoltas, né, Fábio? As revoltas individuais, né? Pelo poder público que eu não gosto muito de falar como eu sou filósofo político, eu não gosto de falar muito de política, né? Mas a gente vê o olhar da sociedade dizendo que e a pessoa com autismo é somente a criança, né? Mas não, a família que se dói mais por outro, né? Porque a criança, o adolescente, ou até o adulto com autismo, o poder público pensa, é somente mais um para uma estatística de números enormes. Mas não é isso. Nós temos que entender que o autista ele vai crescer, ele vai nascer, vai crescer, vai desenvolver, se quer estudar, vai estudar, se quer se formar, vai se formar, e depois no mercado de trabalho, onde é que ele vai parar? Não é? E aí tem dados, eu fico pensando, por que o Instituto, nada contra o IBGE, nada contra os institutos de pesquisa, por que os institutos de pesquisa não fazem levantamento de saber quantos mil autistas tem no Brasil que trabalham, se formaram numa universidade, ou numa escola pública, ou numa escola privada? A gente não vê isso, Fábio, infelizmente a gente não vê isso, a gente vê apenas... A gente só vê na mídia lá os casos hoje do Doctor, a gente vê o caso da Benê, né, que na Malhação, e deu. E aí, cadê o resto? Será que realmente a gente vê? E a mídia também coloca os autistas meio que, desculpa o termo, rebaixá-los, né, com papel meio desqualificar, num papel meio de não ser, é o coitadinho e ele teve políticas públicas e lutar. Nós temos que cuidar muitas vezes sobre isso, né? Pois é, e eu acho que aí entra o sentido da luta, da causa do autismo, né? Nos 3 níveis ali, como que tu falaste. Por exemplo, Exato. a gente, e isso de garantir todos os médicos, os tratamentos, etc., pelo SUS, é uma novidade. E eu não vou mentir, a gente não conseguiu todos. Por exemplo, o fonoaudiólogo, a gente já está há 5 anos encaminhado e nada, né? Então, por exemplo, fonoaudiólogo a gente ainda não conseguiu pelo SUS, e o psicólogo a gente paga particular, porque tem condição, né? Mas, obviamente, a gente tem que escolher. A gente, por exemplo, não pode, pagar o psicólogo e o fono. E não pode pagar, por exemplo, também uma terapia ocupacional, que seria interessante, e assim vai. Ou um medicamento bem forte, né, Fábio, também, né? Tipo lá uma respiridona, tipo lá um Otropropil, ou alguma coisa mais pesada, né? O medicamento, por exemplo, a gente também compra, né? Por ter condições, a gente não depende do sistema, mas a gente sabe que quem depende do sistema muitas vezes tem dificuldade, e a gente sabe que, assim, por exemplo, assim, quando para de tomar o medicamento, né? Não tomou, volta à situação corriqueira, não, precisa tomar mais alguns dias, então tu interromper a medicação é muito ruim, é muito complicado, então ainda tem muitas lutas, e essa luta, por exemplo, da assistência aos pais, é uma luta que teremos que botar na pauta política muito em breve. O problema é que a própria assistência ao autista ainda está muito difícil, né? A Josemara traz aqui a questão do autista adulto, né? Que eu imagino que é uma dificuldade ainda maior, até porque tem muita gente que é autista e que não foi diagnosticado durante a infância, porque nos anos 90 ainda era difícil esse diagnóstico, né?
É aqui, ó, a Bina falando, né, que se começa com todas essas terapias e depois, conforme vai ficando adolescente, adulto, cada vez se reduz mais, né? Ou seja, vai se desamparando. Essa é a verdade, né? E, Fábio, isso é importante tu trazer, né? Tem um caso até que eu conheço, que até a Sabrina e a Priscila, que trabalham nesse Estrela Azul, podem confirmar, é o caso de uma amiga nossa, é a Bruna. Ela foi diagnosticada, tá quase, pode se fechar quase em breve o diagnóstico dela, que ela tem mais de 30 anos, ela foi descobrir adulta que tem autismo, né? E vários casos em Porto Alegre também, né? A presidente da PAD, né, que está agora abrindo, né, em Porto Alegre, ela tem autismo. Ela está quase diagnosticando para ver se realmente vai fazer um laudo. Entre outros casos, né? Porque quando a gente vê um adulto com autismo, todo mundo pensa que, vamos dizer, como assim? O senhor tem autismo? Depois de adulto foi descobrir. E daí é um grande baque até para a pessoa, né? Porque a pessoa achava que era considerada, aspas, né? Vou dizer aspas, tá? Normal por o resto toda a vida, porque os pais não viam que eu tinha isso, alguma coisa, e viviam praticamente na época dos 80 e 90, né, Fábio? Que era praticamente não existia na internet, iam só levar no médico ou levar num, principalmente no neurologista, dizer, ele não tem nada, pode passar. Daí chega lá agora, como a internet, ele foi vendo casos de pesquisas, blogs, redes sociais e outras coisas mais, vão vendo. Será que eu posso ter isso? Vou fazer uma consulta. Chega lá, faz exames, levanta o X frágil, faz exame de Copeles, faz exame de tudo, até chegar no final vai ver que dentro de 2 ou 3 anos e diagnosticar com autismo. Não, até tem um caso bem recente do artista do Silêncio dos Inocentes, eu acho que é Anthony Hopkins, posso estar enganado aí no nome dele, daí me perdoe. Até que ele foi diagnosticado com autismo agora na terceira idade, né? Embora ele tinha traços bem evidentes desde pequeno, mas agora na terceira idade que ele foi diagnosticado. Principalmente no rosto, né, Fábio? Se tu nota o Hopkins, ele tem praticamente a aparência do autista Asperger. É claramente dizer assim, ó, é o rosto reto, se tu olha o rosto do autista, o formato do nariz e o formato da jugular da boca. Retamente é meio praticamente uma pessoa com Asperger. Se notarem bem o Hopkins, praticamente tem isso. Eu vejo claro. Até, eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, não sei se é teu caso, daí eu já te pergunto também, que é uma dificuldade assim na expressão facial e que às vezes, no caso eu vi uma menina que curte a minha página ali, que segue, e ela falando que ela fez literalmente curso para melhor conseguir fazer as expressões faciais, o sorriso, etc. Como é que é isso para ti, assim? Expressão facial, eu sempre fui um cara muito comportável, mas na minha infância eu tinha uma dificuldade enorme, acho que até meus 22 anos, 23 anos, era sorrir em fotos, que eu não gostava de sorrir. Eu sempre tirava foto e fazia assim. E não ria. Eu sempre, depois que eu comecei a namorar 4 anos e pouco, 4 anos e 2 meses, eu comecei a mais a sorrir em fotos, desse tipo. No início eu era um cara muito bucudo. Né? Não namorava, pode ser como diz Aristóteles, que é a pronis, a felicidade extrema, né? A essência do ágape, né? O amor ágape também, o amor sentimental também, né? Isso é importante também, mas né? O sorriso vem do Eros, não vem do ágape. Do Eros Teros, né? O amor dentro de ti. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima.